Fala pessoal, meu nome é Emanuel Meu nome é Adriele. e somos um casal, estamos casados há vai fazer 5 anos esse ano. Somos bem novos, né? Pelo visto. Minha esposa tem, 24. eu tenho 23 anos. A gente é lá do Espírito Santo, Vila Velha, e já estamos cá em Portugal há 11 meses e só agora a gente decidiu fazer um vídeo para compartilhar nossas experiências com vocês. Pronto, nós saímos do Brasil no dia 1 de abril, e isso é verdade, porque nós somos crentes e crente não conta mentira. E nós viemos para cá, para Portugal, chegamos aqui no dia 2 em Lisboa, e fomos recebidos por amigos, hoje nossos amigos, mas que na época nós conhecemos apenas por telefone. E foram as pessoas que nos ajudaram durante 2 meses. Três. Durante 3 meses em Lisboa, que nos acolheram, nos cederam um lar, né? Nós moramos com essa família e foi uma família especial e excepcional de conhecer aqui em Portugal. E nesses 3 meses em Lisboa, 2 meses a gente ficou. Eu trabalhei com esse rapaz, com esse amigo, e no último mês, em Lisboa, eu trabalhei em um laboratório, né, de prótese dentária, sou protético. E nosso propósito sempre foi vir para cá, em Leiria, onde estamos, pois também somos enviados pela igreja para para iniciar esse projeto em Leiria, de uma igreja, de uma base missionária. Então, nosso propósito sempre foi vir para Leiria. Portanto, desde quando a gente chegou, todo final de semana a gente vinha para cá, a gente conseguiu um carro. Então, a gente sempre vinha para cá final de semana. E nesse último mês lá, eu fiquei trabalhando em um laboratório. Findando esse último mês no laboratório, a gente em oração, Deus tinha nos dado uma palavra para vir para a Leiria de vez. Eu pedi demissão, pedi baixa. E a gente que está aqui, né, tive a realidade que é muito difícil conseguir uma vaga de emprego. E a gente saiu de sexta-feira de Lisboa, a gente colocou algumas coisas no carro e a gente veio, fez a entrevista na segunda-feira, eu passei, a drag não tinha nada em mente, não tinha nenhuma vaga ainda. E terça-feira a gente procurou e não tinha achado, eu falei, olha, fica comigo lá no laboratório, você fica na recepção e depois a gente procura alguma coisa. E nesse mesmo dia, meu patrão chegou lá, eu apresentei ele ela e ele acabou contratando ela. Ele contratou ela, ou seja, segunda ele me contrata, terça-feira ele contrata ela. E nesse mesmo dia ele perguntou pra gente se a gente tinha conseguido uma casa, a gente falou que não, que a gente estava procurando, mas se Deus quiser ia achar. E nesse mesmo dia ele mostrou uma casa pra gente muito boa, a gente paga 650 em um T2 mobiliado, né? Muito bom, excelente localização. É um pouco mais no centro rural da cidade, no centro rural, né? Mas É fica muito. mais na área rural, É, né? Mas nós estamos a 10 quilômetros da cidade. não, então fica muito perto de cá, rapidinho. E depois desses 3 meses em Lisboa, né? Conhecendo lá e tudo, a gente veio para cá, para Leiria. Nós viemos para cá, primeiramente, com um propósito e uma direção do Senhor, né? Para estar abrindo um ministério, que é o ministério ao qual nós pertencemos no Brasil, que é a ADNV, Assembleia de Deus Nova Vida. Então, assim, o pastor confiou em nós, né, para estarmos dando início a essa obra, a qual não é fácil e árdua. E assimilar os dois também não é nada fácil, né, porque como mesmo nós sendo missionários, nós estamos aqui como implantadores de uma igreja, nós também trabalhamos. Então, conciliar uma coisa a outra não é fácil, ainda mais para a nossa primeira experiência, mas eu acredito que aquele que nos chamou é aquele que vai nos capacitar e tem nos capacitado, né? Nós vamos cometer alguns erros, isso eu tenho certeza, porque todo início nós cometemos erro, né? Quando nós estamos aprendendo alguma coisa, nós erramos, mas que nós viemos aprender com os erros e fazer o nosso melhor, né? E seguir o desejo do Senhor e fazer a vontade do Senhor. E nós estamos na mesma empresa, nós temos trabalhado lá há 7 meses, né? Nós estamos agora, amanhã, né? Será a minha entrevista na AIMA, na terça-feira será do Emanuel, e eu vou contar para vocês como que foi a nossa entrevista, quais documentos foram pedidos, porque nós queremos compartilhar um pouco da nossa vida com vocês,
tanto o lado espiritual, tanto o lado secular, né, do trabalho e do dia a dia nosso. E é isso que nós queremos mostrar para vocês. Mas de antemão, já falo para vocês que eu tenho essa pasta, é a pasta dos documentos que eu vou levar amanhã. E se vocês quiserem, depois eu mostro, documento a documento, mas antes só quero mostrar uma coisa que eu vi que eu acho interessante, é nós levarmos tudo já separado, tá vendo? Eu dividi em pastas, tá? E tá tudo muito bem separado, identificado o que é. E é isso. Nós estamos aqui estudando, trabalhando para o Senhor e trabalhando também, né, nos nossos trabalhos. Pois o nosso processo de legalização é através da escola, né? Uma escola muito divulgada pelos influencers portugueses que estão em Portugal, igual o José e outros aí, que a gente conhece. Prepara Portugal, o nome da escola. A gente está se legalizando através dela. E todo mês, uma vez no mês, a gente tem que ir em Lisboa presencialmente, o restante a gente faz online. E por isso que a gente vai na AIMA essa semana, a gente estava agendado já. E uma coisa muito legal é que a nossa expectativa, desde quando a gente estava no Brasil, era vir para Portugal para ficar. Né? Desde quando a gente casou, a gente tinha conversado sobre isso e foi uma ideia que foi amadurecendo. A gente foi conversando, a gente foi colocando diante do Senhor, até que, enfim, Deus tinha me dado uma aprovação, né? E liberou a gente para vir para cá. E nesse preparo nosso, financeiro, né? Preparando o emocional, o nosso pastor, né? O presidente, ele tinha chamado a gente para conversar, dizendo que tinha um projeto aqui, né? Em Leiria, para fazer de uma base missionária. E ele perguntou se a gente aceitaria o desafio, como a gente já estava vindo para cá, já tinha passagem comprada, e a gente já era um dos braços dos pastores lá da nossa congregação. A gente aceitou o desafio e a gente não veio apenas como um imigrante, né, que vai conhecer um país diferente, mas a gente veio com outra missão também. E a nossa expectativa sempre foi vir para ficar, né? A gente não veio com a expectativa de vir, conseguir os documentos e ir para outro país. Não que isso seja errado, isso é muito bom para quem deseja, porque Portugal continua sendo uma porta de entrada, mas a nossa expectativa foi para vir para Portugal, ficar em Portugal e passar os nossos dias em Portugal, né? Construir uma família e viver a nossa vida aqui. E passou esses 11 meses e esse sonho e essa expectativa não mudou, continua sendo a mesma. A gente nunca teve problema com o português. Quando a gente estava no Brasil, a gente via muitos vídeos, né, de pessoas dizendo sobre que os portugueses são grossos, que eles são muito difíceis de se abrir, de conversar. Mas a gente sempre teve uma experiência muito boa mesmo. Inclusive, essa casa que nos recebeu em Lisboa, a esposa do nosso amigo, ela é uma portuguesa, a gente tem um carinho enorme por ela. A gente veio para Leiria, os nossos patrões são portugueses, eles nos tratam com carinho imenso, a gente tem muito carinho e amizade deles também. E a gente conheceu outras pessoas aqui que são incríveis, né? Claro que uma hora ou outra você sempre vai conhecer alguém de uma índole ruim, né? De um caráter duvidoso, mas assim como no Brasil você também conhece, isso não é novidade para ninguém. Mas a gente sempre teve uma boa amizade, um bom relacionamento. Um bom convívio, né? Sim. Com todos os portugueses que nós lidamos ao longo dessa jornada, que não é muito longa, mas são 11 meses, nós conseguimos, eu acredito que também pelo fato de trabalharmos com pessoas, nós desenvolvemos algo que é o fato de entender o outro lado também, né? Porque aqui os portugueses, eles são bem diretos, então às vezes não é que ele está sendo grosso, né? Tem muitos que realmente são ríspidos e todas essas coisas. Mas às vezes é uma questão do modo de falar. Que nós brasileiros, às vezes, nós queremos dar um jeitinho nas coisas para falar de uma forma que vá machucar menos ou que não vai te atingir tanto. Mas aqui não, eles vão direto ao ponto e falam o que deve ser. E isso, para mim, eu prefiro melhor uma sinceridade assim que fala na nossa cara do que uma pessoa que fica ali com essa graxa e depois no final das contas não é aquilo. Então, por isso que a gente gosta muito da experiência de viver aqui com portugueses e nós temos a nossa expectativa é essa, né? Nós não sabemos como vai ser o futuro. Pode ser que lá no futuro nós
nós vamos assistir esse vídeo e falar, nossa, meu Deus, olha como é que a gente pensava, sei lá, 5 anos atrás. Mas hoje o nosso propósito é esse, é construir a nossa família aqui, né? Ter os nossos filhos aqui, porque é um lugar que não é um lugar para a gente ficar rico, mas é um lugar que a gente tem, em primeiro lugar, um propósito do Senhor, que foi para isso que nós viemos para cá. E segundo, que aqui é um país onde tem mais segurança, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? Não digo só em questões financeiras, mas eu digo de poder andar na rua, poder andar com seu telefone, poder comprar um carro, né? Que querendo ou não é uma coisa que nos ajudou muito. E o Senhor colocou pessoas também para nos ajudar. E nós somos gratos a todas aquelas pessoas que nos ajudaram ao longo dessa jornada, porque não foi apenas esse casal. Esse casal foi um dos que mais ajudaram, né? Ou o que mais ajudou, porque foi quem nos recebeu. Mas também tivemos pessoas ao longo dessa jornada que nos impulsionaram para chegar até aqui hoje e poder falar um pouco da nossa experiência aqui em Portugal durante esses 11 meses. É isso? E a gente vai trazer mais informações segunda-feira, no caso amanhã pra gente, hoje é domingo. A Mirelle vai estar em Naima. E engraçado que eles colocaram a gente em locais totalmente diferentes, né? A Mirelle vai fazer em Viseu? Em Braga. Braga, é muito mais longe. que é lá pro norte, e eu vou fazer lá para Lisboa, que é lá no sul. Então, ainda bem que o dia é diferente. Se fosse no mesmo dia, meu Deus. Mas a gente vai trazer mais informações para você, trazer algumas novidades e compartilhando a nossa experiência. Talvez você que está vendo é do Brasil e está com curiosidade. Quando a gente estava no Brasil, eu tinha curiosidade sobre alguns assuntos, igual a minha área, né? Que eu sou um protético. Na área da prótese dentária eu nunca tinha visto, né? Um vídeo de alguém falando como é que é e tal, porque não tinha. Não sei se hoje tem. As últimas vezes que eu pesquisei não tinha, mas a Adriele é da contabilidade e alguns assuntos, alguns viés é muito difícil de você acessar, porque são poucas pessoas que compartilham a experiência. De modo geral, quando a gente vê algum vídeo, a gente vai ver da pessoa dizendo como eu cheguei em Portugal, os locais que eu visitei. A gente vê muitas questões turísticas, isso é muito bom, ajuda muito a gente vê muito, né, para a gente também conhecer e saber para onde que a gente iria, ter um norte, isso é muito importante. Mas ao longo desses dias aí a gente vai compartilhando e se puder curtir aí e se inscrever no nosso canal para nos acompanhar. A gente é novo nessa área, a gente já tinha esse desejo de fazer vídeos, mas a gente sempre estava correndo assim. Mas vai ser importante, vai ser legal, tanto para vocês e tanto para nós aqui um tempo na frente a gente olhar e ver a evolução, tá bem? Grande abraço, Deus abençoe. Um beijo.